Voltando nesse segundo bloco do Justiça às Claras aqui da BH News, hoje com o juiz federal Carlos Haddad, nós estávamos falando sobre a morosidade da justiça e uma experiência muito positiva que o nosso entrevistado teve enquanto atuou na comarca de Montes Claros. Doutor, conta pra gente como é que foi lá. Quando eu cheguei a Montes Claros, a situação era quase inimaginável. Havia uma vara federal com 24 mil processos em tramitação. Isso acho que até não é nem um assustador. Eu acho assustador. O que me assustou mais foi eu saber que havia 49 estagiários trabalhando nessa vara. Eu me indaguei como é possível colocar 49 estagiários numa vara de justiça. E quando eu cheguei lá, eu vi que faltava um pouco de organização. Uhum. Eu tenho um contato já de alguns anos com o professor Luiz Pedrosa, e ele é dessa área de engenharia de produção, uma área totalmente distinta do direito. E nós resolvemos implantar nessa vara federal um modelo de gestão, que consiste, assim, em estruturar um sistema de funcionamento de melhora contínua da vara. Então, era um serviço, uma atividade em que nós estabelecemos uma estratégia de atuação, avaliamos os recursos e a estrutura que a gente tinha para poder pôr essa estratégia em prática. Tínhamos um calendário de atividades que a gente tinha que seguir mensalmente, semestralmente, para poder cumprir algumas metas, com indicadores estabelecidos para poder medir a atividade judicial, que é algo indispensável. Nós precisamos medir a atividade judicial para poder controlá-la, para poder estabelecer metas e alcançar objetivos. A gente quase não tem visto, e isso já passando para o próximo tema, julgamentos da Justiça Federal sobre trabalho escravo. Por quê? Isso eu acho que é o reflexo do nosso sistema de justiça. E se for para apontar falhas, acho que a pior parte de nosso sistema de justiça é a parte criminal. Ele realmente é um sistema estruturado para não funcionar. As regras de prescrição, as possibilidades de impugnação de sentenças, a forma como se faz uma investigação, a indisponibilidade da ação penal, tudo é feito para que o sistema não funcione adequadamente. E isso é um reflexo, talvez não só no trabalho escravo, mas muitos processos criminais demoram anos, posso dizer décadas de tramitação, e ao final não é raro que ocorra a prescrição do crime. Já pulando por esse bloco, defina para os nossos telespectadores o que é o trabalho escravo, como que ele acontece aqui no Brasil, como é que ele é a sua materialização? O trabalho escravo, né, após a abolição da escravidão, ele ainda existe, infelizmente. E hoje a definição do que é trabalho escravo está no nosso Código Penal. Ele se apresenta sobre 4 modalidades no artigo 149. É trabalho escravo hoje submeter alguém a uma jornada exaustiva de trabalho, a condições degradantes de trabalho, submeter essa pessoa a trabalho forçado e restringir a liberdade de locomoção por qualquer razão, seja por meio de uma dívida, seja por retenção de documentos, mantendo vigilantes armados, impedindo que o trabalhador abandone o local de trabalho por causa dessa coação. Isso é muito importante. Esses 4 fatores, essas quatro características, perdão, elas têm que estarem concomitantes para caracterizar o trabalho escravo? Não, acredito que não. Na verdade, nós encontraremos... Por exemplo, se você tiver só uma jornada excessiva, a CLT fala em 8 horas, podemos ser flexibilizada para 10, mas se você tiver uma jornada de 13, 14 horas, por si só já seria trabalho escravo ou não? Em tese, poderia caracterizar, porque a jornada exaustiva vai ser aquela que vai extrair uma força de trabalho muito além da capacidade de ação do trabalhador e de recuperação. Se ele não tem um descanso devido, se ele não consegue se recuperar para a próxima jornada, então talvez caracterize a situação de jornada exaustiva. Como é que está o mapa do trabalho escravo aqui no Brasil hoje? Ele acontece em todas as regiões ou ele é mais significativo em alguns estados específicos? Durante muitos anos, quem liderou o trabalho escravo, né, um dado que não é para se comemorar, foram os estados da região norte. E era muito um trabalho voltado à área rural. De 2, 3 anos para cá, já houve uma certa mudança. Hoje, estados do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, concentram muita mão de obra escrava em construção civil, em atividades de têxteis, né, de tecelagem, de confecção. E um dado que é ruim é que Minas Gerais, ruim e bom,
porque Minas Gerais, em 2014, foi o estado em que mais se localizou trabalho escravo. E o que é o lado positivo? O lado positivo é que demonstra que talvez não seja aqui o estado do país onde há mais trabalho escravo, mas é aqui onde a fiscalização tem sido muito eficiente e atuante. Só pela Justiça Federal ou também pela Delegacia Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho? Não. Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, o grupo de auditores que existem, né, que desempenham um belíssimo papel, e a atuação também do Ministério Público do Trabalho, que nesse tema tem sido muito significativa. Apesar de serem duas justiças distintas, ou de competências distintas, nesse caso, vocês atuam em parceria? Não. Não? São justiças que não se comunicam. E isso é um problema. Eu ia te perguntar justamente isso. Somente num tema. Às vezes o réu é a mesma pessoa, uma Exatamente. pessoa física que foi localizada na Justiça do Trabalho, está respondendo a um processo, uma reclamação trabalhista, mas numa Justiça Federal ele é dado como em local incerto e não sabido. Isso é possível de acontecer. Então, assim, por que não compartilhar dados, por que não compartilhar informações? E isso realmente é um defeito na nossa persecução, tanto criminal quanto trabalhista. Há sentenças, uma sentença hoje condenando um réu de trabalho escravo, ela é uma sentença longa em matéria de reclusão, por exemplo. Qual é a pena em especial nesse caso? Eu talvez possa falar da minha experiência, claro. Porque eu fui juiz em Marabá, no Pará, durante 5 anos. E lá eu julguei dezenas de processos criminais envolvendo o trabalho escravo. Então as punições variavam muito. Como eram muitos os réus, às vezes com muitas vítimas, com situações distintas, as penas variavam lá, em lei, é de 2 a 8 anos. Mas normalmente ficavam entre 2 anos e meio, mais ou menos, e a pena máxima 10 anos e meio. Porque havia um concurso de crimes, né, uma acumulação de condutas ilícitas. Naquela época, a jurisprudência lá de Marabá, com o senhor, você estava vendo esse tipo de sentença. Mas e dos tribunais? Mantém essa média? As sentenças, deu tempo de ver se essas sentenças foram confirmadas ou não? Ou Sim, alteradas? Eu consegui ver alguma coisa depois que eu saí de Marabá. O sistema ainda é lento. Então, quando eu estava lá, não havia tempo, nesses 5 anos, não houve tempo suficiente de se proferir uma sentença, julgar o recurso e o processo retornar para mim. Mas, posteriormente, eu pude notar. Houve uma certa redução na punição. Então, muitas das penas fixadas foram reduzidas para menos de 4 anos, o que significa que as pessoas poderiam prestar serviço à comunidade, pagar uma cesta básica, né, e estar com a pena cumprida. Nós vamos voltar com o último e terceiro bloco. Nós falamos agora sobre trabalho escravo e vamos falar sobre um tema correlato e que as pessoas têm uma certa dificuldade para fazer essa distinção, que se chama tráfico de pessoas. Já já voltamos.